Aí, já estamos no ar, hein? Ela aqui que eu... Vamos lá, então. Certo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à minha casa. Esse é mais um Manifesta. E recebo aqui hoje com muito carinho, muita alegria, o pessoal aí do grupo dos Amigos dos Autistas de Amparo e o convidado especial, o psicólogo Bruno Rocha. Então, eu quero apresentar um por um e já dar o meu acolhimento, o meu boa noite primeiro para Fabiana Deles. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Sérgio. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. E aí, como é que tá? Tá tudo bem, graças a Deus. Quero também dar o meu boa noite, meu acolhimento a Rosaquel. Boa noite, Rosaquel. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. A Rosaquel que está com a máscara aí, personalizada dos Amigos dos Autistas. Olha aí. Chique pra caramba, hein? Eu quero... Tá com máscara e tudo. É, você viu, cara? Então, boa noite, Breno. Boa noite, Karina. Tudo Boa jóia? noite. Boa noite. E o Bruno Rocha, psicólogo. Boa noite, Bruno. Tudo jóia, cara? Boa noite, Sérgio. Tudo jóia? Espero que estejam tudo bem. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão vendo. Bom, e rapidamente, então, para quem não conhece, a Fabiana, a Rosaquel e a Karina são ativistas, né, na causa do autismo e idealizadoras do grupo Amigos dos Autistas de Amparo, que a gente vai falar daqui a pouco. O Breno, o Breno tem 18 anos, ele possui TEA moderado, né, transtorno do espectro autista, é filho da Karina, e o Breno já trabalhou aí como promotor de vendas, e atualmente estuda gestão de tráfego, Sim. que é um curso relacionado a estratégias e ações que alavancam a visibilidade das empresas nas redes sociais, objetivando aí o crescimento do mercado. Daqui a pouco, daqui a pouco o Breno vai compartilhar com a gente as suas experiências. Sim. Bom, então vamos começar pelo começo, né? Fabiana, a Rosaquel e Karina, vamos fazer um bate-bola aqui, bem espontâneo, né, descontraído. Conta pra gente, então, como que surgiu aí esse grupo, né? De quem foi a ideia? Faz um resumo para a gente. Pode ser... Quem de vocês aí vai começar? Vamos começar por mim aqui. Okay. Na verdade, em 2015, eu estava procurando uma professora particular para dar aula para o Miguel. Né? Meu filho, ele é autista. E aí me indicaram a Rosaquel, me apresentaram ela e eu falei com ela a vontade que eu tinha de montar o grupo, mas que sozinha eu não ia conseguir, né? E aí ela falou, então vamos, eu topo. Aí nisso a gente conheceu a Karina também, né? E outras mães também vieram a unir com o grupo. E isso em 2015. Em 2016, a gente conseguiu promover a primeira palestra, que foi um ciclo de palestra que aconteceu na Unifia. A gente fez as palestras lá no dia 2 e no dia 30 de abril de 2016. E foi um sucesso, sabe? Foi muito legal, muito proveitoso. E a gente fez também o Cinema Azul no ano de 2016. A gente fez uma sessão de cinema adaptada. Então, o som era um pouco mais baixo, não era completamente escura a sala do cinema, né? Então, ficava assim a cortina um pouquinho aberta e as crianças, né? Os adolescentes, eles podiam andar durante o filme também, não precisava ficar só sentadinho. E foi um sucesso, tanto o cinema quanto a palestra. Quando foi no dia 5 de abril, a gente recebeu da Câmara Municipal de Amparo uma moção de palmas pelo nosso movimento, né?
E aí, logo no dia 28 de abril, a gente conseguiu uma lei, que foi a lei número 3879, que instituiu a Semana de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista no município de Amparo. E daí, em 2017, a gente teve a nossa primeira semana oficial, né, de proteção dos direitos da pessoa com TEA. Aí a gente fez a palestra novamente, em abril, aí foi no dia 2 e no dia 8. A gente fez o Cinema Azul também. Nesse ano de 2017, a gente foi convidado para fazer a Semana Azul de Campinas também. A gente ajudou lá na Semana Azul. Nós fizemos também em Campinas, na Câmara Municipal, uma palestra junto com a RCRIO, que sobre célula-tronco, pesquisas e novas tecnologias, né? Depois, aqui em Amparo, em maio, também em 2017, a gente fez uma palestra sobre inclusão escolar. Aí, em junho, foi em junho, né, Karina, que a gente fez o jantar, né? Isso mesmo. Foi jantar. Isso, então. Aí teve os parceiros, que é o pessoal do Paraty, a gente fez um jantar para arrecadar fundo para a gente formar a associação, né? E a gente, que mais? Aí no dia 25/9, a gente também conseguiu uma lei, que é 3931, que obriga os estabelecimentos a colocar o símbolo, né, o símbolo mundial do autismo, em todas as placas de atendimento preferencial. Aí, em 2018, a gente fez uma caminhada pelo centro da cidade, a gente fez palestras também na Unifia e teve o cinema também. Então, a gente sempre teve a Unifia como parceira. Oi? O primeiro eu não participei, eu participei do segundo. É isso aí. E aí, em 2019, foi aprovado na Câmara, para a Câmara, né, tomar o partido, né, ali, e eles fazem a semana, né, dos direitos. E todas essas leis que a gente conseguiu, foi tudo com o apoio do vereador Ezequiel Pereira dos Santos, né, ele que nos ajudou e nos ajuda muito no grupo. Eu esqueci de alguma coisa, meninas? Sim. A gente fez as palestras nas escolas também, né? Verdade. Isso, fala aí. A gente ia até vendo, né, a necessidade, a dificuldade de alguns professores, de educadores, né? Porque muitas vezes, na hora de buscar, ou muitos dos treinamentos sobre autismo são muito teóricos, e na prática é muito diferente. E a gente enxergando isso, nos oferecemos, né? Nós como mães, né, que vivencia o autismo todo dia, né? De ir nas escolas, e a gente aproveita o HTPC, né? O horário que elas cedem o horário do HTPC, né? Para a gente ir, e a gente faz uma roda de conversa, não é uma palestra, é ali um momento para elas tirar dúvida, elas explicarem, falar o que acontece na escola, quais são as dificuldades. Então, a gente começou a atender as escolas. Foi em 2018 que a gente começou a atender, né, as escolas, principalmente as escolas municipais, solicitaram bastante isso, né? Então, inclusive, nós fomos em Serra Negra 2 anos seguidos fazer palestra lá, né? Uhum. Sim. Então, a gente começou a fazer parceria, né, mesmo, escola, família, né, e grupo, para que quanto mais o laço se estreita, né, esse laço, fica mais fácil de ajudar a criança, né? Vocês mencionaram aí, né, sobre educação inclusiva, que inclusive acho que acaba sendo o foco principal na vida da Fabiana por conta do Miguel, que ele está em idade escolar, né, Fabiana? Isso mesmo. E o tema, né, do transtorno do espectro
autista, do autismo, enfim, ele é muito rico e eu acho que ele caberia várias lives. E aí, só explicando, então, para o pessoal que está nos acompanhando, hoje nós optamos em focar o mercado de trabalho e deixar a educação inclusiva para outro momento. É isso, né, Fabiana? Isso mesmo, Sérgio. Eu até fiquei muito surpresa, porque eu sou muito focada na inclusão escolar. Então, me mandaram, assim, alguns amigos, né, acabaram me mandando algumas informações que eu fiquei, assim, surpresa, até mesmo horrorizada por algumas, e eu fui passar no grupo, a maioria já sabia, né? Eu é que não estava sabendo tanto, devido o meu filho ainda ter 14 anos e não precisar ainda do mercado de trabalho, né? Então, assim, eu acho essa live de hoje extremamente importante. No momento, né, eu ainda não me preocupo com o mercado de trabalho para o meu filho, mas no nosso grupo tem várias mães que já têm os filhos que já dá para ir para o mercado de trabalho, né? Tem o Breno, tem o Jorge da Penha também, que a Penha está super interessada, deve estar assistindo, deve estar adorando, né? E aí, por coincidência, uma amiga comentou que encontrou o Bruno, né? Uma amiga, ela é dentista também, a Carla, até quero agradecer ela, mandar um beijo para ela, que ela me apresentou o Bruno, esse cara super legal, né? Que está vindo aí enriquecer a gente nessa noite, que eu estou, assim, super ansiosa para ouvir tudo e saber de tudo. Mas você sabe, Fabiana, que um assunto não exclui o outro, porque inclusão é inclusão, tá? Então, a inclusão no mercado de trabalho, ela está diretamente relacionada à educação inclusiva. E se a gente fosse obedecer uma ordem cronológica, né, para a escolha do tema, então o certo até seria a gente primeiro falar da educação inclusiva para depois falar do mercado de trabalho. Mas por que nós acabamos invertendo essa ordem? Por conta de alguns acontecimentos aqui no Brasil que se configuram como ameaça à inclusão no mercado de trabalho. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor sobre isso. Então, em função dessa urgência da gente promover esse debate para chamar a atenção não só das empresas, mas também e principalmente dos governantes. Eu estou certo, Bruno? Em função desse atual panorama que a gente vai explicar daqui a pouquinho. E antes de eu passar a bola para o Bruno, eu queria saber se você, a Rosaquel, a Karina e a Fabiana ainda tem alguma... nós temos mais uma informação para dar. Então, pode, fique à vontade. O espaço hoje é de vocês, eu só estou aqui mediando. Há alguns anos atrás, acho que 2016, nós fomos convidadas para um fórum internacional na cidade de Sintra. Aí a resposta nossa foi que o nosso passaporte não estava pronto. Mas nós ficamos muito felizes do nosso nome atravessar o Atlântico. Então, foi muito importante para a gente o nosso trabalho ser reconhecido do outro lado do mundo. E nós fomos convidadas também para ir para Brasília, né, Fabiana? Sim, fomos convidados. E teve também uma palestra que a gente deu, eu não lembro agora se foi Mojimirim ou Mogi Guaçu. Você foi, né, Karina? Fui em Mogi Guaçu, sim. Mogi Guaçu com a Luciane, né? É do Cantinho das Crianças. Uhum. Isso, Cantinho das Crianças, isso mesmo. Puxa vida, né? Em tão pouco tempo, realmente o número de eventos e de atividades que o grupo aí promoveu é impressionante, né? Eu me lembro quando a Fabiana veio o primeiro dia aqui em casa, quando vocês estavam plantando a sementinha, né, Fabiana? Verdade. Veio até solicitar meu apoio, e é lógico que eu abracei imediatamente, inclusive já participei de vários eventos com vocês, né? Verdade. Isso daí foi lá atrás, acho que em 2015, né? Que você veio aqui.
Isso, foi 2015. Eu tenho outra foto aqui para compartilhar, para a gente mudar de tópico. Então, deixa eu ver aqui. Essa foto aqui, onde que é? Explica para mim. Esse aí foi 2017, 2018. Foi na praça. Foi na Foi praça. na praça. Foi um show. Foi um show que a gente fez na praça em 2017. Nessa ocasião eu participei também. Você participou também, Sérgio. Aí nós percebemos a falta de acessibilidade, que você fez a palestra debaixo do palco. No chão, né? Isso. Aí nós percebemos que não tinha uma rampa para que você pudesse subir. O palco da Rádio Cultura ele ainda carece de uma acessibilidade adequada. Eu quero, então, agora falar um pouquinho do Bruno, que foi também uma pessoa que abraçou imediatamente aí a ideia da live. O Bruno, ele é acompanhante terapêutico, consultor de emprego apoiado, que ele vai explicar também já o que é isso, responsável pelo programa de inclusão no mercado de trabalho da ADACAMP, que é a Associação para o Desenvolvimento dos Autistas de Campinas. E também ele é terapeuta ABA, né, do Grupo Conduzir. Você aplica o ABA em vários pacientes lá do Conduzir também, né, Bruno? Isso. Quer falar um pouquinho, aí, brevemente, da sua carreira, um resuminho para o pessoal te conhecer melhor? Bom, da Camp, né? Exato, Então, Sérgio, a ADACAMP é uma instituição filantrópica, né? Foi fundada em 1989 por um grupo de pais que não encontravam tratamento adequado para os seus filhos diagnosticados com TEA. Então, eles se juntaram e fundaram a ADACAMP. A ADACAMP fica na região de Campinas, ali em Campinas, né? E atende atualmente mais de 270 indivíduos, desde os 2 anos até alguns idosos também. De Campinas, região também dá suporte para a família. Então, os programas que tem lá na ADACAMP vai desde a estimulação precoce com as crianças entre 1 ano e meio, 2 anos, passando pela autoassistida, que é com mais adolescentes, e indo até o mercado de trabalho, que é o programa que eu faço parte, né? Que legal, cara. E esse programa aí, eu fiquei encantado com ele, com o material que você me enviou, que é deixa eu ver aqui, o programa de inclusão no mercado de trabalho, que ele se divide em 3 etapas, é isso, Bruno? Isso. A metodologia que a gente usa para fazer a inclusão lá chama emprego apoiado. O emprego apoiado ele é dividido em 3 fases, né? Na primeira fase, a gente faz uma descoberta do perfil profissional do indivíduo. Então, a gente vai até a casa, a gente conversa com a família, conversa com os vizinhos, conversa com ele, conhece todo o ambiente que ele pertence, para poder conhecer os seus potenciais, as suas habilidades, para a gente conseguir definir um perfil profissional para ele. Nessa fase também a gente faz alguns testes, né? Nós vamos até uma empresa, faz um teste ali na avaliação situacional, que chama o nome correto. A gente faz essa avaliação de como seria naquele momento, quais são as necessidades que precisam ser adaptadas para ele naquele ambiente. Primeira fase, conseguimos definir um perfil profissional. Outro detalhe também muito interessante nessa fase, com esse perfil, com todas essas informações, nós construímos um portfólio daquele indivíduo. Então, não é um currículo simples escrito no papel, com as informações, nada. É um portfólio onde tem alguns exemplos dele fazendo alguma atividade, quais são os seus potenciais, para a gente conseguir mostrar para o gestor que está contratando. Primeira fase encerrou, aí nós vamos para a segunda fase, que é a busca por emprego, né? Aí geralmente nós fazemos parceria com as empresas, né? Para poder aparecer uma determinada vaga que é de acordo com o perfil daquele indivíduo, nós vamos lá e fazemos a customização daquela vaga, que seria, bom, por exemplo, quais são os apoios, né,
que aquele indivíduo precisa para poder trabalhar. Os apoios seriam, por exemplo, né, o apoio que eu preciso para trabalhar é um relógio, um celular, para eu poder olhar minha agenda, para eu poder olhar os horários. Para o autista é a mesma coisa, para qualquer indivíduo é dessa forma, cada um tem sua necessidade para conseguir trabalhar. Então, é isso que a gente leva até a empresa. Negociamos junto ao empregador esses apoios, né, essas necessidades, pronto, fez a inclusão. Bom, passamos da segunda fase e vamos para a terceira. Nessa terceira fase, ele já está incluído, né? Já está trabalhando. Nós fazemos um acompanhamento para que ele consiga seus apoios naturais dentro da empresa. Apoio natural seria as pessoas que ele pode pedir apoio, quem pedir, tirar alguma dúvida, quem vai auxiliá-lo, quem vai orientá-lo ali dentro da empresa. A partir do momento que ele consegue já se estabelecer junto com esses apoios, a gente vai esvanecendo a nossa presença. A gente vai saindo, né? No primeiro momento, é mais constante esse apoio, da necessidade, e nós vamos saindo da empresa a ponto que não precisa que a gente vá lá mais. Porém, a gente está sempre à disposição para o indivíduo que foi incluído ali, para a empresa e para a família, para qualquer necessidade. E também, ali, junto com essas três fases, a gente faz toda uma sensibilização com a equipe, do que é necessário. A gente deixa bem claro que é o indivíduo que está chegando na empresa, não é o autismo. A gente explica quais são as necessidades, tudo aquilo que é importante para que a inclusão tenha sucesso, né? Eu tenho uma pergunta, posso fazer a pergunta, Sérgio? Claro, Breno. Pode fazer. Tem muitas empresas que estão dispostas a aceitar pessoas indivíduos com certas deficiências? Sim. Temos algumas empresas, a gente tem hoje, na DACAMP, a gente tem cerca de 28, 29 indivíduos já no programa, tem 24, 25 que já estão inclusos no mercado, já estão trabalhando. A gente tem gente que já está aqui trabalhando, inclusive na DACAMP mesmo, a gente tem pessoas que trabalham na área de tecnologia, em farmácias, em diversos segmentos ali, né? Por isso que é muito importante essa primeira fase, para a gente conhecer o perfil para fazer a inclusão. Bruno, eu já vou jogar uma pergunta aqui para apimentar o nosso debate. Você percebe aí dentro da sua experiência algumas preferências por parte das empresas por determinados tipos de deficiência? A minha pergunta tem o seguinte motivo. Me dá a impressão, às vezes, e eu estou me baseando também nos meus 20 anos de trabalho voluntário, né, de encaminhamento de currículos aí para muitas empresas, inclusive muitas contratações e tal, mas me dá a impressão, às vezes, que as empresas, eu não estou generalizando, tá? Eu não estou generalizando. Mas algumas empresas, elas querem uma deficiência específica visando a menor adaptação possível. Sim. Sabe? Parece que deficiências que exigem maiores adaptações, ou seja, que custa mais caro, elas acabam ficando em segundo plano. Bruno, me corrija se eu estiver enganado, cara. Eu estou ficando louco? Não, está completamente certo. Está completamente certo, né? As empresas hoje elas estão buscando mais cumprir o seu quadro de cota do que necessariamente fazer inclusão em si. Então, por exemplo, que nem o autismo, eu falei, a gente tem várias empresas que estão interessadas porque elas estão vendo o potencial que tem. Ainda assim, precisa caminhar muito mesmo. Porém, eles dão preferência para pessoas que tenham deficiência visível. O autista, ele não é visível ali, né? Não tem uma cara de autista, não existe isso, né? Então, eles dão preferência. Minha cara aqui, ó. Minha cara de autista aqui. Eu sempre digo assim, que tem uma característica comum a todos os autistas. Todos são lindos. Olha a minha cara aqui, ó. Cara de lindo. Nem tanto. Então, e as empresas, elas buscam alguma deficiência que seja visual para poder justificar aquela vaga ali. Eles não fazem adaptação. Muito importante também ressaltar, Sérgio, que nesse momento que a gente está fazendo a inclusão,
A gente está sempre de olho para ver se é realmente uma vaga que é necessária dentro da empresa, que não é simplesmente para cumprir cota. Então, se o indivíduo está lá para cumprir realmente o papel, aí sim, porque é muito comum a empresa pega e contrata e deixa o menino que foi contratado lá no campo, deixa sem fazer nada, não passa nenhuma atividade, nem nada. Isso é bem complicado. A gente está sempre de olho para poder ser algo enriquecedor para a empresa e para o indivíduo. A gente percebe claramente que a empresa ela tem uma política né? Quando ela tem na cultura dela, né, a política de respeito à diversidade. Isso a gente percebe, né? Eu queria ouvir do Breno agora e da Karina um pouquinho da experiência de vocês, pode ser? Por mim não tem problema, não. Bom, vamos lá. Quer fazer a pergunta primeiro para mim ou para a Karina? Então, eu queria saber sobre... Pode ser você, Breno. Acho que é importante você falar. Tá? Como a gente falou agora, hoje aqui você acaba sendo a voz dos autistas, é verdade, Karina? É verdade. Praticamente sim. A cara e a voz. Então, conta para a gente um pouquinho da sua experiência como promotor de vendas e por que, é claro que dentro aí do que vocês podem relatar, por que não teve continuidade? Bom, em qual ano mesmo que começou, que eu comecei a trabalhar como promotor, lembra? Acho que foi 98. Não, 98. 2018. Foi 2018, mais ou menos. 98. Estou nervosa. Tadinha. Bom, eu lembro de começar a trabalhar com isso. Eu mesmo em si, eu sempre desejei conseguir de alguma forma conseguir dinheiro para poder ajudar meus pais em conta, para pagar as coisas. Não sei porquê, mas eu sempre tive isso na minha cabeça, desde criancinha. Desde criancinha eu sempre tive isso de não querer gastar quase nada dele. Não sei porquê. Teve algum porquê ou não? Não, era uma... É uma característica dele. Ele não quer dar custos para gente. Ele sempre queria arrumar um jeito de ele comprar as coisas dele, sim, sabe? Ele não queria atrapalhar a gente. Atrapalhar entre aspas. Ele tem ainda essa visão, sabe? Não é algo tão extremo quando era tipo criancinha mesmo. Hoje em dia é mais de boa, aceito. Fico um pouquinho incomodado, mas aceito. E, bom, o trabalho como promotor foi bem de boa para mim. Assim, o trabalho em si, porque promotor, ele basicamente tinha que arrumar as gôndolas, certo? E como eu tenho um pouco, não é extremo, mas eu tenho um pouco de perfeccionismo, eu ficava lá arrumando as coisinhas lá certinho. Eu e minha mãe ficava lá arrumando as coisinhas certinho dos produtos e tal. E o que mais? Só para explicar para vocês. Como o Breno sempre teve isso de querer trabalhar, eu fui tentar buscar um trabalho para ele, onde ele conseguisse se encaixar. Só que eu não consegui, né, devido até às limitações que ele tinha, assim, enfim, sei que eu não consegui. Então, eu tentei, vendo, né, essa necessidade, eu falei, eu vou criar alguma coisa onde eu consigo encaixar ele no mercado de trabalho. E eu tenho, né, mais pessoas próximas, né, eu vi a necessidade disso em outras pessoas próximas. Então, eu falei, eu vou pegar eles e vou arrumar um jeito, né, bolar alguma coisa que eles se encaixem e que eles façam bem. E como promotor, ele é um trabalho que eles ficam mais sozinhos, não tem tanta necessidade de comunicação, né, com as outras pessoas, que é uma dificuldade, é uma característica, né, do autismo, a socialização, né? O Breno hoje está muito bem com a socialização, como vocês podem ver, mas ele tinha bastante dificuldade. Nossa, eu não conseguia falar um A em público, já ficava louco. Ele não falava nem com a professora dele, gente. Ele não conversava nem com a professora. Mas ele, né, graças a vários trabalhos, né, ele melhorou bastante.
Mas, enfim, aí o trabalho de promotor é organizar, né? Que é uma coisa que eles fazem muito bem. Então, peguei algumas empresas como representante de empresas de alimentos, né? Alimentos e produtos para pets. Aí eu consegui de alimentos e produtos para animais. Sim. Então, eram várias marcas, e eles trabalhariam como prestadores de serviço. Então, eles iam nessa... Porque, assim, para eles contratar um promotor próprio só daquela empresa, não era suficiente, não era... não sei que palavra usar, assim, mas para eles o custo para eles manter um promotor só para abastecer uma pequena linha de produto fica muito caro. Então, seria um prestador de serviço que pegaria várias dessas pequenas empresas e manteria as gôndolas abastecidas. Porque quando você tem um promotor dentro da loja, dentro do supermercado, você consegue manter espaço, uma maior visibilidade do produto, aquele produto organizado, limpo, né? Aquela gôndola limpa. Vende mais, né? Porque ele é mais bem visto. Então, ele seria um prestador de serviço dentro da loja. Só que, para ele entrar dentro da loja, foi aí que entrou o problema. Eles chegaram a começar a fazer o trabalho, tudo, estava dando tudo certo. Um dos meninos que estava participando, ele né, tinha mais de 20 anos, ele nem saía de casa, ele não falava com ninguém. Ele começou daí a conversar comigo, ele começou a fazer o trabalho ali e começou a falar com as outras pessoas que ali da loja, sabe? A gente estava muito feliz com o desenvolvimento dele. O Breno também estava indo muito bem. Ah, sim. Eu gostava, basicamente, de ficar organizando as coisas, organizar as coisas de um certo padrão para ficar mais bonito, certinho. Gente, autista é perfeito para fazer esse trabalho. É perfeito. Essas coisas de organização. Isso é uma qualidade, pô. Exatamente. Então, só que daí entrou as questões de leis trabalhistas. O que aconteceu? O que brecou o projeto, assim, a ideia, né? Foi que para eles poder entrar na loja, eles tinham que ser, mesmo que fosse terceirizada, uma empresa terceirizada, a loja ela tinha que se responsabilizar por eles. Então, porque assim... eu teria que ser um funcionário da loja. Como se fosse um funcionário da loja, pelo menos foi o que foi explicado para mim. Porque, por exemplo, se ele caísse e quebrasse a perna, então na hora de pegar os produtos no estoque, ele escorregasse e quebrasse a perna. Sim. E não por culpa da loja, não porque a loja não queria ele. Não, culpa, por exemplo, minha mesmo, mas mesmo a culpa sendo minha. Não, ele escorregou e quebrou a perna. E se ele quisesse processar essa empresa, ele ganharia a causa. Era causa ganha para ele, entendeu? Sim. Mesmo que ele sabendo que ele não é funcionário daquela empresa, que ele é um funcionário terceirizado, mas caso ele queira processar essa empresa, ele pode processar e a causa seria ganha para ele. Então, por isso, algumas empresas começaram a proibir a entrada, não deixar que eles entrassem para fazer esse trabalho, e eu também não poderia acompanhar, porque se acontecesse alguma coisa comigo, que estava só acompanhando, eu também poderia fazer a mesma coisa. Eu queria parar. Eu queria perguntar para o Bruno. Bruno, é o tipo de situação que aconteceu, não é porque ele é autista. Não é isso, não. Pelo menos eu quero entender dessa forma, pelo amor de Deus. Então, Bruno, a solução nesse caso por que não ele ser contratado diretamente pela empresa, né? Pelo mercado, Você concorda que essa seria uma solução mais prática? Com certeza. Na verdade, em vez de da gente ficar aí procurando amparo legal para ele poder
prestar serviço numa terceirizada. Poxa vida, contrata o rapaz. Está certo? Exatamente. E a empresa tem que ser responsável por isso, né? Ela está contratando o indivíduo, né? Ele está prestando o serviço ali, então ela se responsabiliza por ele, simples assim. Assim como qualquer outro indivíduo, não é só porque é autista, então acaba tendo esse empecilho, só porque é um indivíduo com PCD acaba encontrando esse empecilho, é meio complicado, né? Exatamente. Então, eles não contratavam, não contrataria eles, na época, assim, não, porque eles não tinham uma vaga para ele, para nenhum deles, entendeu? Não tinha, porque todas as vagas, que seria a cota, né, de PCD, já estavam esgotadas. Então, por isso até que eu quis criar isso daí, porque daí eu vi lá que as pequenas empresas não conseguem ter um promotor. Então, eu falei, então eu vou suprir a necessidade dessas pequenas empresas que precisam ter os produtos abastecidos, né? Só que não deu certo também. Eu tenho uma opinião muito pessoal sobre isso, né? Você falou, as cotas da empresa já estavam preenchidas. Não, peraí. Isso não significa que a empresa não pode contratar. Que é isso? Aí seria uma oportunidade da empresa mostrar que realmente não contrata só por causa da lei de cotas. Contrata aquele profissional com aquela qualificação, independentemente de ele ter deficiência ou não. Na verdade, essa é uma opinião minha, tá? Exatamente. Oi, Bruno, você quer falar alguma coisa? Não, exatamente, tem que ser dessa forma. A empresa só está mostrando que ela só está a fim de cumprir as cotas, né? Não necessariamente contratar um profissional com as habilidades em si. Então, o que foi falado para mim na época é assim, para contratarem eles, porque foram várias empresas, várias lojas que a gente entrou, né? Para contratarem eles, precisaria que eu acompanhasse. Mas para eu acompanhar, eles teriam que me contratar, porque não tem ninguém que pudesse fazer esse trabalho, que era o trabalho que eu estava fazendo, de orientar, sabe? De mostrar para eles como que fazia, sabe? De dar esse primeiro passo, né? Que é o trabalho que o Bruno, que é da Camp e o Bruno faz. Então, só que para eu poder entrar dentro da loja, eles teriam que me contratar. Então, também não me contratariam, entendeu? Entendi. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O pessoal que está nos acompanhando, só para entender o roteiro que nós elaboramos aqui, a gente parou de falar um pouquinho do grupo dos amigos, né, dos autistas aqui de Amparo. Daqui a pouco a gente volta com a Rosaquel e com a Fabiana, né, inclusive falar sobre muitas leis que foram conquistadas nesse período, né, Rosaquel? Daqui a pouco eu passo a bola para você, tá? E eu queria ainda me fixar um pouquinho aqui nessa questão da inclusão no mercado de trabalho e perguntar para o Bruno, como profissional, quais são os maiores desafios e barreiras para a inclusão especificamente dos autistas no mercado de trabalho? Eu não sei se a gente já acabou meio que respondendo essa pergunta no que a gente falou até agora. Mas você gostaria de pontuar alguma, claro, sem citar nome da empresa, mas alguma resistência, alguma barreira específica aí do autista que impede, que atrapalha a inclusão dele no mercado de trabalho, Bruno? Então, Sérgio, eu vou falar de um ponto que é muito importante ser tocado, que talvez eu acho que é a maior dificuldade que a gente encontra, que é a própria família do indivíduo em si. Porque o que acontece, a família mesmo acaba não acreditando que ele tem potencial, que ele tem a capacidade de trabalhar, acaba sendo bem resistente a qualquer atividade que ele possa vir exercer, ou seja, porque é longe, ou por mais que a gente ofereça todo o suporte para que ele consiga, né, trabalhar tranquilamente, que consiga ir até lá, a família ainda é o maior empecilho, viu? É até importante, eu acho que para o pessoal que está acompanhando, né, refletir. Se dá, eu quero que meu filho trabalhe, mas eu quero que meu filho conquiste sozinho isso ou eu quero controlar?
né? O que você está falando, Bruno, eu entendo perfeitamente, porque eu vivenciei também esse tipo de coisa, né? O fato de eu ter uma dependência 100%, né? Nos cuidados diários, principalmente, mas eu via muito o excesso de zelo, o excesso de amor da minha mãe, que muitas vezes me impedia de aproveitar algumas oportunidades, sabe? Eu nunca trabalhei em empresa, não por causa disso, tá? Porque realmente cadeirante, né? Aqui em Amparo, para falar a verdade para você, eu só conheci um cadeirante que foi contratado aqui numa empresa e aí ele acabou saindo depois de lá. E eu não tenho conhecimento de outro cadeirante que tenha sido contratado formalmente pela empresa. Então, é um tipo de deficiência que cai naquilo que a gente falou, né? Porque requer muitas adaptações arquitetônicas. Mas o que você falou, eu entendo. E eu não vejo isso, por exemplo, na Karina. Uhum. Né? A Karina não tem ela faz parte de uma minoria aí de mãe que não vai para a superproteção do filho, né, com medo, né, aquela coisa, né? De repente quer preservar, né, o filho de eventuais constrangimentos, ou sofrimento. Poxa vida, mas isso faz parte da vida, né, Karina? Acho que o Breno pode até falar melhor. Muito é a sua hora de você denunciar sua mãe, hein? O Breno viajou até de avião sozinho. Ele foi já foi de avião sozinho. Ele viajou para os Estados Unidos sozinho. Minha mãe muitas vezes minha mãe me disse que as pessoas falam que ela acaba como que é? Dura com que ela é dura comigo, que ela é, sei lá, mal comigo. E eu, sendo bem honesto, eu nunca percebi isso. Eu nunca tinha percebido isso. Até pensava que ela precisava ser mais dura comigo. Eu pensava, nossa, ela tá passando muito pano para mim. Tá passando muito pano para mim. Tem que ser mais dura comigo. Tô fazendo muita cagada e ela só passa o pano. Falar cagada, na cabeça. Assim, isso da mãe controlar, às vezes é bom e às vezes é ruim. É claro que vai depender da pessoa em si. Mas ao mesmo tempo que é bom evitar que a pessoa passe por certas dificuldades, é bom deixar que a pessoa meio que se solte, não se soltar. Se virar, exatamente. E ela meio que acaba aprendendo com a própria experiência, e não pelas palavras de outros. E, bom, a minha mãe, acho que ela fez o certo comigo, eu acho. Eu gostei dela me apoiar nesse negócio de eu conseguir um emprego. Ela sempre me incentivou a isso. E sempre que dava, ela tentava, e sempre que não dava, ela falava, não dá. E também em outros, não só emprego, né? Em outras coisas também, como que foi o fato de eu viajar sozinho. Eu fui para um país que ninguém da minha família tinha ido, e mesmo assim eu consegui me virar lá. Eu e o pai. Então, é assim, ó. Desculpa. Que país? Assim, eu fui para os Estados Unidos visitar minha irmã, só eu sozinho. E o voo, ele como que é o nome? Ele tinha uma conexão no México. O voo ia do Brasil, ia pousar na cidade do México, acho. Uhum. E daí, desse lugar, iria para os Estados Unidos, para Califórnia. E daí, lá no México, eu teria que me virar para saber onde que ia. Eu fui e me virei. Mandei lá um portunhol meio frouxo, mas mesmo assim consegui me virar. Legal. Um grupo de outro pessoal que era brasileiro, o pessoal me ajudava, eu só fui indo. Seguindo o grupo.
legal. Eu queria destacar aqui o comentário da Luísa Benedetti, que é a coordenadora do Programa de Educação Inclusiva da Rede Municipal de Ensino, que ela diz que as pessoas ficam presas às deficiências e não enxergam a capacidade do indivíduo. Sim, é verdade. O que a Luísa quer dizer aqui, realmente, muitas famílias focam e evidenciam a limitação da pessoa e não o potencial dela. Isso acontece muito, principalmente em famílias, viu? Mas é cultural. Isso daí eu acho que é cultural. Pode ser alterar ao longo do tempo. Oi? Isso é algo que normalmente é alterável ao longo do tempo. Isso se for. Sim, é cultural também, Breno, porque o nosso país ele tem uma cultura de paternalismo e de assistencialismo. Porque eu tenho um amigo que trabalha nessa área na Austrália e ele fala lá que pessoas com deficiência intelectual que têm condições de se virar sozinha, quando chega aos 18 anos, ele sai de casa para morar em residências junto com outras pessoas que têm mais ou menos a mesma característica para poder se virar. Você vê, a gente está falando de um país do outro lado do mundo, onde os pais, meio que, entre aspas, parece que está colocando o filho para fora de casa quando chega aos 18 anos, né? Interessante isso, né? Sim. Isso é algo que eu nunca tinha pensado e realmente pode ser algo que dê certo, afinal, né? Um acaba, tipo assim, como se fosse colega de quarto, né? Isso, exatamente. Daí um acaba meio que ajudando o outro. Enquanto um tem dificuldade em uma coisa, o outro vem e tenta suprir essa dificuldade. Exatamente, mas a gente está falando da Austrália. Eu falei agora de pouco no início da live sobre algumas ameaças aí, em termos de legislação. Uma delas, eu queria a opinião de vocês, começando aí pelo Bruno. Deixa eu pegar aqui a anotação que eu tinha feito. Onde está? Programa ao vivo é assim mesmo, viu, gente? É assim mesmo. De boa. Quem sabe faz ao vivo, meu. Como fala o Faustão, quem sabe faz ao vivo, meu. Quem sabe faz ao vivo, meu. Achei aqui, ó, sobre a importância da lei de cotas, né? Que eu sempre falo que é um mal necessário. Precisou de uma lei que mexe no bolso do empresário, né, para que acontecesse no Brasil a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, mexeu com o bolso é meio caminho andado. Só que, atualmente, está tramitando no Congresso o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, marque esse número do PL, 6.159/19, e ele propõe uma flexibilização da lei de cotas. Para vocês terem uma ideia do que esse projeto de lei pode alterar na lei, se caso ele for aprovado, e é por isso que, nesse momento, é importante a movimentação da sociedade. Por exemplo, olha só, a empresa que não cumprir a cota de trabalhadores com deficiência poderá pagar compensação. Ou seja, com esse PL, o PL desobriga as empresas a contratar em troca do pagamento de 2 salários mínimos por mês. É claro que muitas empresas vão acabar optando em pagar esse valor de 2 salários mínimos mensais
vai optar por isso do que contratar uma pessoa com deficiência. Tá? O governo, a justificativa do governo, claro que eu vou colocar aqui dos dois lados, tá? Eu não vou só colocar, eu vou colocar também, eu estou colocando também os argumentos do governo. Segundo o governo, o recurso arrecadado será destinado a ações de habilitação e reabilitação. Bom, segunda mudança. Isso aqui eu achei um absurdo, gente. Os trabalhadores que tiverem deficiência severa e que for contratado, vai ser contado duplamente para o preenchimento das cotas. Agora eu pergunto, que critério vai ser utilizado para classificar se a pessoa tem deficiência severa ou não? Pô, cara, pelo amor de Deus, vai. Sim, né? Entendeu? E a outra mudança, que eu acho que é, assim, no meu ponto de vista, vai prejudicar muito o processo de inclusão, é a associação entre duas empresas diferentes que, juntas, possam alcançar o coeficiente de contratação previsto na lei, pode favorecer no seguinte sentido. Se uma empresa tiver mais trabalhadores com deficiência do que a cota estabelece, essa empresa se associa a outra e meio que empresta esse número excedente para outra empresa. Aí desobriga a outra de contratar. Bruno, qual é a sua opinião sobre isso? Eu vou jogar você no meio da fogueira aí, vai. O regresso, cara, regresso é um absurdo esse projeto. Até porque, claro que as empresas não vão optar em contratar. Infelizmente, como você disse, né? Infelizmente, essa lei é um mal necessário. Porque é interessante que as empresas acabam cumprindo as leis de cotas, elas acabam conhecendo os indivíduos, né, deficiência, e vê que que eles têm muitas capacidades, que eles têm muitos potenciais. Sai todo aquele estereótipo que tem sobre as deficiências em si, principalmente no autismo. Então, isso daí é um regresso gigantesco, porque a empresa vai deixar de conhecer, vai deixar de acontecer inclusão, né? Então, olha só, eu quero fazer uma pergunta agora para cada um de vocês. Qual que é o objetivo da inclusão no mercado de trabalho? Qual que é o objetivo, Karina? Posso responder? Deixa eu responder. Eu acho que você fazer todo indivíduo ser um cidadão que gera dinheiro mesmo para uma cidade, para um estado, para um país, ele custa menos, vamos falar em números, né? Ele vai custar muito menos para o governo do que guardar ele dentro de casa. Então, eu acho uma estratégia burra fazer isso. Se eles estão pensando nisso, em dinheiro, se essa a ideia, é uma estratégia burra. Porque você fazer de todas as pessoas um cidadão que trabalha, um cidadão que paga as próprias contas, eu acho que vai gerar muito mais lucro para um país do que guardar ele dentro de casa. Exatamente. Depois eu quero complementar a sua fala também. E eu quero agora jogar a Fabiana na fogueira. Fabiana, por que você gostaria de ver o seu filho trabalhando numa empresa daqui a alguns anos? Nossa, seria assim um sonho, né? Eu não tenho certeza. O autista ele tem muita capacidade, né? Ele, como a Karina falou e o Breno também, eles são muito determinados ali. E quando eles vão fazer, eles querem fazer muito bem feito, né? E o Miguel estando incluído numa empresa, ele vai ser valorizado, né? E ele vai se sentir útil, né? E eu, como mãe, vou ficar orgulhosa. Então,
Quando eu fiquei sabendo dessa lei que me mandaram, né, dessa possível, né, que vai ser a votação ainda, eu fiquei, assim, horrorizada, e falei, vamos divulgar, vamos aproveitar a live amanhã e vamos divulgar, porque, que nem eu disse no início, eu estou muito ainda na inclusão, né, e da inclusão escolar, e não no mercado de trabalho. Mas na hora que eu vi, eu fiquei assim, sabe? E eu mandei no grupo e acabou assim, eu acabei até ficando sem graça, porque todo mundo sabia, eu não. Mas que bom, né? Que bom. E tomara que hoje esteja muita gente ouvindo sobre isso e vamos fazer barulho para divulgar isso aí. Vamos fazer o hashtag, né? O hashtag não o PL, né? Não o PL 6159 e vamos fazer o hashtag subir. Raquel, você como ativista aí da causa, por que você acha importante a inclusão de uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho? Isso vai dar autonomia para o autista, né, no caso, e tem outro lado também, né? Você sabia que mãe de autista não pode nem pensar em morrer? Então. Você já pensou isso pela cabeça de quem está ouvindo? A minha mãe, a maior preocupação dela durante a vida é exatamente essa. Quem vai cuidar do Sérgio quando eu partir para o outro plano? E todas as mães, não é só de autista, não, viu, Raquel? Não, o deficiente, né, que precisa de mais cuidados, né? Você tem razão, tem razão. Pode completar, Raquel, por favor, pode. Então, aí às vezes chega algum pai de um autista, assim, com mais de 40 anos, chega para mim e fala assim, o que vai ser do meu filho, da minha filha, quando eu não estiver mais nesse mundo? Porque eu não vou ser eterno. Então, isso eu vou deixar para o final, tá? Mas essa é uma grande preocupação dos pais dos autistas que estão com mais de 40 anos e tem um autismo severo, porque nós temos autista severo aqui em Amparo fora da escola. Nós temos autista severo cego, nós temos autista com Down, nós temos autistas com outras comorbidades e sem escola. E às vezes eles estão dentro da escola e eles correm, o diretor liga para mim, por que eu faço, Raquel? Não tem tutora, não tem cuidadora. Agora nós estamos em pandemia, né? Então... lembrando que a Raquel é professora, né, da rede estadual, né, Raquel? Isso. Então, agora, para concluir, então, essa parte do nosso encontro, pegar aí todas as falas de vocês, né, sobre a importância da inclusão no mercado de trabalho. E agora, vocês acham que se a empresa ela tivesse a opção de pagar 2 salários mínimos por mês, né, para o governo, para não contratar, né, caso ela não contrate, pagando esse valor, vocês acham que substitui todos esses benefícios né, para a pessoa com deficiência? Pô, gente, tem coisa, aliás, tem muitas coisas na vida que o dinheiro não compra, pelo amor de Deus. Sabe, Sérgio, ao invés do governo pensar em alguma estratégia de promover, né, a contratação e a inclusão, pensando no regresso, porque se você for analisar, hoje não tem 1% dos indivíduos com deficiência no país que estão inclusos. É menos de 1%, cara. Então, né, que deveria ser pensado uma estratégia oposta aí do que está sendo pensado. Né? E sabe o que mais me entristece, Bruno? Olha, eu estou trocando aqui toda hora, né, Bruno? É que assim, a gente sabe que esse projeto de lei que vem do Poder Executivo nada mais é fruto do lobby de grandes empresas que foi lá na orelha do presidente, entendeu? Que apoiou na campanha eleitoral, foi lá e falou assim,
Viu? Dá uma afrouxada na lei de cotas aí, pelo amor de Deus, vai. Então, eu me sinto à vontade de falar dessa forma. Sabe? A gente sabe que é lobby, cara, tudo é lobby. Você pega setores da sociedade, se organiza e vai lá em Brasília fazer lobby. Então, é isso que está acontecendo. É grandes empresas, grandes mesmo, vai lá, faz lobby, capaz até de fazer lobby no Congresso, viu? E aí entende-se por lobby, né, qualquer tipo de ação, né, que eu nem quero entrar aqui em detalhe, tá? Bom, deixa eu ver aqui o nosso roteirinho. Eu posso perguntar uma coisa pro Bruno? Claro, querido, lógico. Uma coisa, Bruno. Sim. É uma coisa, tipo assim, na verdade, para o Bruno, para o Sérgio, para todos que estão na live, que têm bastante experiência com pessoas autistas. Como vocês acham que pode ser melhor para o autista? Tipo assim, se ele for funcionário de uma empresa, ou talvez ele mesmo abrir a sua empresa do seu próprio jeito? Vocês acham que pode ser possível ao abrir seu próprio negócio, sua empresa? Com certeza, Breno, com certeza. Até nessa primeira fase de emprego apoiado, a gente busca até um potencial para isso. Porque, por exemplo, na Dacamp eu tenho um menino lá que ele é chefe de cozinha. Ele até trabalhou no restaurante e tudo mais, só que daí acabou o contrato, acabou não conseguindo outro emprego. O que ele estava fazendo até um pouco antes da pandemia, ele estava fazendo os pratos na casa dele mesmo e vendendo para o restaurante revendia os pratos que ele fazia. Uhum. Caraca. Então, é possível, né? Eu acho que é muito importante ressaltar que com essa forma, né, que a gente faz a inclusão, com essa metodologia, a gente não limita o indivíduo em si. A gente não olha, por exemplo, né? É muito comum as pessoas falarem, existe autista severo, leve, moderado. Não existe isso. A gente olha para que precisa de mais ou menos apoio. Sim. Simples assim. Tudo o resto são rótulos, né, Bruno? Exatamente. São rótulos que acabam limitando a pessoa e não é esse interesse. A gente olha para o indivíduo. Então, sim, Breno, a pessoa pode, se ela quiser abrir o próprio negócio, pode abrir. Se quiser trabalhar na empresa também, todo local é possível para ele. Oi, Fabiana, eu percebi que você quer falar. E por falar nisso, o Breno e eu estamos combinando porque ele vai fazer o marketing do meu consultório. É verdade, então, verdade. Já está no caminho. Já está quase no caminho. Já está no negócio, né, Breno? Eu posso falar uma coisa? Opa, deixa eu falar. Oi, Fabiana, desculpa, interrompi você, querido. Eu falei que a gente precisa agora fazer propaganda do Breno. Não precisa. Eu mesmo procuro o cliente. Ou sei lá, o cliente me acha, não sei. Viu, Breno, eu queria te falar uma coisa, cara, que assim, primeiro de tudo, esquece rótulo, esquece patologia. Primeiro, você é um ser humano. Exato, indivíduo. Como qualquer ser humano, você tem sonhos e desejos. Então, se de repente é um desejo seu e um sonho seu não trabalhar numa empresa, não ser colaborador e partir para a realização desse sonho, trabalhar por conta, cara, abraça isso e vai embora sem medo de ser feliz. Entendeu? Porque não é porque a gente está falando aqui de inclusão no mercado de trabalho em empresa que necessariamente a gente coloca todo mundo, né, todas as pessoas com deficiência são obrigadas a serem contratadas. Não, tem muitas que têm sonhos de serem empreendedores. E eu acho que você tem uma característica aí para ser um bom empreendedor, cara. Eu acho. Sei lá. Obrigado, muito obrigado. Nossa, fico honrado com isso. Eu gostaria agora de voltar para o grupo dos autistas. Sim. E perguntar aí para a Rosaquel, para a Fabiana e para a Karina também, se ela quiser, claro, contribuir aí com as opiniões. Vocês fizeram um resumo dos avanços que aconteceram aqui em Amparo.
O que falta aqui em relação ao autismo? O que falta, Rosaquel? Bom, nós saímos na frente, né? Agora nós já temos a lei federal da carteirinha do autismo, você pode colocar aí a carteirinha, nós já temos aqui em Amparo. Na época, nós procuramos a prefeitura para que a prefeitura fizesse a carteirinha e eles falaram assim, vocês mesmos podem fazer, vocês têm credibilidade na cidade. Então, a gente só entrega a carteirinha mediante o laudo. Então, já foi confeccionada várias carteirinhas, que foi a mãe de uma autista que fez, que é do grupo, a Lê. Ela fez a arte, fez as carteirinhas. Na carteirinha, vai ser como carteirinha nacional. Constam, na nossa carteirinha consta a fotografia, nome do pai, da mãe e o celular de contato. Para você, eu mandei só uma parte da carteirinha, porque eu não ia expor a foto de ninguém, né? Telefone, coisa e tal. Então, tem o frente e verso a carteirinha. E depois surgiu a lei Romeu Mion, que é a lei federal. A lei federal, Lei Romeu Mion, 13.977, de 2020. Só para explicar por que Romeu Mion, sim, por causa do Marcos Mion, né? Filho do Marcos Mion. Que ele também tem transtorno do espectro autista, né? Então, ele buscou essa carteirinha, que teria o censo esse ano, né? Teria o censo que vai ser adiado por conta da pandemia, para saber, na verdade, quantos autistas temos no Brasil, e a partir desse censo teria essa carteirinha, e essa carteirinha nacional tem uma validade de 5 anos, por enquanto. Depois chegou o senador Romário, que ele, pela lei 3.749 de 2000, desse ano mesmo, ele deixa como assim, o laudo do autismo, uma validade indeterminada. Inclusive, ele recebeu um prêmio da Moab, que é do Orgulho Autista, com essa lei que ele fez, que normalmente o autista, a mãe do autista tinha que trocar o laudo, né? Então, esse laudo, porque se é autista, ele vai ser autista a vida inteira. Então, essa lei ficou indeterminada. Não sei se eu fui clara. Porque o autismo é uma condição permanente, não temporária, né? Sim, então, o Romário até ele recebeu um prêmio, né, lá do Orgulho da Moab, do Orgulho Autista, e a lei Romeu Mion, ela fez a carteirinha nacional, né, que é filho do Marcos Mion, que ele é um grande ativista também em prol do autismo, e nós saímos na frente, tá, com a carteirinha. E nós também temos a lei que garante que se, Deus que me perdoe, mas se algum autista, mesmo com a Covid, ou sem Covid, ele tem direito em qualquer idade de acompanhante, mesmo que ele seja maior de idade. Por quê? Porque, às vezes, mesmo o autista está fazendo uma faculdade, aconteceu com um amigo nosso, ele estava fazendo faculdade de jornalismo, a mãe dele não foi permitida que ele entrasse no PA com ele teve uma crise. Então, a permanência dos pais junto ao autista, quando ele está no atendimento médico, é necessária, não é... É necessário que a mãe fique junto. E é necessário também que antecipe para ele o que vai acontecer. Isso é muito importante, a antecipação. Que tipo de exame ele vai fazer,
para não gerar estresse no autista, não é isso? Vocês concordam comigo? Exato, exato. Sim. Fabiana, e na sua opinião, o que falta aqui, Amparo? Olha, eu acho que falta, principalmente, para mim, tá? Eu acho que falta a inclusão escolar, ela falta. Falta profissionais especializados, principalmente a nível de aba, tá? Tem estudos dizendo que aba, né? O Bruno até pode confirmar isso, mas o aba é um dos tratamentos e terapias essenciais para o tratamento do autismo. Então, eu acho que aqui em Amparo falta. O nosso grupo gostaria muito de fazer um centro de especialidades para fazer um tratamento assim multidisciplinar com o autista. Eu acho que é o que mais falta aqui em Amparo. Claro que, né, a parte de trabalho também, mas eu acho que essa parte de tratamento, muitas mães me procuram para saber onde eu levo o Miguel, o que eu faço, o tipo de terapia. E, infelizmente, as terapias para autista, elas são caras, né, tem um alto custo, e é bem difícil da gente conseguir próximo, né? A gente está meio ilhado. Estão chegando profissionais, mas ainda são poucos, né? E normalmente é assim, Sérgio, o profissional acaba se especializando em autismo porque ele tem um filho autista. É uma coisa interessante que eu percebo. O Bruno não, mas a maioria dos especialistas que a gente conhece tem um filho dentro do espectro, aí eles procuraram se especializar e trabalham na área, entendeu? Como a Fabiana mencionou aí sobre o ABA, o Bruno, eu sei que não estava incluído aqui no nosso roteiro, mas explica rapidinho o que é exatamente o ABA, por favor. Então, Sérgio, o ABA é a análise do comportamento aplicado ao autismo, né? É uma metodologia aí que visa fazer o trabalho com o autista desde a infância para a vida toda, né? É tudo estabelecido de acordo com a análise do comportamento aplicado. Entendi. Eu acho que só esse tema sobre terapias e o ABA já merece uma live inteira, né, cara? Ah, sim. É bastante. Verdade? E outra coisa que eu acho que eu sei que é um sonho de vocês, né? Baseado numa necessidade, como a Rosaquel já antecipou, esse centro aí que a Fabiana falou, não só um centro de referência, não só para tratamento, mas também para acolhimento para aqueles autistas que eventualmente não tem nenhum cuidador daqui. Seria isso, Rosaquel? Isso. Seria uma residência assistida, uma moradia assistida. É claro que não vai gerar muito custo para o município, porque como ele é deficiente, ele vai ficar com a aposentadoria do pai, e isso vai ajudar nos custos dessa moradia. Mas tem que ter gente comprometida. Eu acredito que vai ter que ter câmeras para filmar. Eu não sei a logística disso. O Bruno tem um pouco mais de experiência que eu para que eles não sejam judiados, né? Seja um lugar que eles sejam acolhidos, queridos e amados. É um projeto que, ao meu ver, Rosaquel, exige a participação da população na construção dele, tá? Eu acho que é um projeto que eu acho que merece e deve ser lançado como semente, como ideia, né? Antes da semente veio a ideia, né? Mas, assim, eu acho que quanto mais pessoas envolvidas na construção e na realização dessa ideia,
eu acho que o melhor caminho é esse, sabe? Mas realmente é uma realidade que muitos vivem, tá? Eu queria aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso tempo. Nós já estamos 1h20, tá? Eu estou adorando, mas eu gostaria, infelizmente, de a gente encaminhar para alguns últimos tópicos, e gostaria de saber se ficou faltando alguma coisa que vocês queiram abordar. Primeiro, antes da gente ir para as considerações finais. Bom, todo evento que a gente faz uma oração. Uma oração da criança autista, para que as pessoas reflitam, para sensibilizar realmente o coração das pessoas. Então, eu gostaria de fazer, se você me permitisse. Podemos deixar para o final? Tudo bem. Melhor deixar para o final mesmo. Eu queria, então, Rosaquiel, antes então, da gente finalizar com a oração do autista, passar aí para o Breno e para a Karina e perguntar se vocês gostariam de fazer alguma colocação que tenha ficado fora. Eu acho que está faltando alguma coisa, eu já... Sim, eu queria falar uma coisa. O lema, né, vamos dizer, nosso é mais informações, menos preconceito. Então, deixar aqui para as pessoas buscarem conhecer mais, entender mais sobre não só autismo, mas a pessoa com deficiência, né? Porque geralmente as pessoas parecem que têm medo, né? Medo de chegar, medo de falar com qualquer... Até com a criança, assim, né? Sim. Se der a oportunidade de conhecer, tente olhar além do que os olhos podem ver. Muitas vezes não se breque, sabe, em limitações. Muitas, né, das pessoas autistas, das crianças, elas sabem coisas assim incríveis. Elas têm uma capacidade de enxergar coisas que passa despercebido por nós. E se você se der essa oportunidade, você vai descobrir um mundo incrível. E vale muito a pena de fazer parte. Legal. Oi, Breno. Não, só queria ressaltar que realmente para as pessoas não terem esse preconceito, que muitas pessoas acabam de esquecem de ver a pessoa como um ser humano e sim como um autista, ou um deficiente, ou uma pessoa com síndrome de Down, etc. E isso em vários casos. As pessoas esquecem que o autista ou o deficiente continua sendo uma pessoa mesmo. Em primeiro lugar, certos problemas, com pensamento diferente, com certas dificuldades, e até mesmo habilidades diferentes que a maioria das pessoas, ela continua sendo uma pessoa normal, entre aspas. Exatamente. Todos nós somos seres humanos antes de tudo, Breno. E reforçando o que a Karina falou, eu também acho que informação é um tesouro, assim, é a maior ferramenta no processo de inclusão social, né? Eu costumo dizer que hoje eu sou pai por causa de uma informação que eu tive num determinado momento da minha vida. Quer dizer, eu transformei aquela informação em realidade. Então, tudo começa na informação. E tem muita discriminação e muito preconceito que, se a gente for investigar a origem dela, é informação. Não é verdade, Karina? É verdade. Obrigado e parabéns para você, viu? Nós que agradecemos. Fabiana, encerra da forma que você quiser. Então, vamos lá. Eu quero convidar todos que estão assistindo que quem quiser participar do grupo Amigos dos Autistas, é um grupo aberto, tá? A gente precisa de novos membros, né? Toda ajuda é bem-vinda,
E agora a gente vai oficializar a nossa associação, tão sonhada associação. Né? Então, vamos... Que notícia boa, hein? Que notícia boa. Que notícia boa. O Bruno veio para somar, né? E agora nós vamos aí dar continuidade no nosso trabalho. Eu agradeço a você, Sérgio, que nos apoiou desde o início, tá? Agradeço ao Bruno também, que, nossa, se prontificou a participar dessa live, né? Sim. E as meninas, Karina, Rosaquel, mora no meu coração, Breno, agora nós estamos trabalhando juntos. Então, estamos em casa. Muito obrigada. Obrigado, Fabiana, e parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Como eu lembrei que a Rosaquel é professora, eu tenho que lembrar que a Fabiana é dentista, né? Eu andar isso aqui, né? Bruno, obrigado, querido. Encerra da forma que você quiser. Eu queria agradecer a oportunidade, Sérgio. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí, ao pessoal do grupo que me acolheu muito bem. Fiquei muito feliz de participar. Queria passar a mensagem para as famílias: acreditem nos seus filhos, acreditem no potencial que cada um tem. Eles podem alcançar voos gigantescos. Não olhem para a deficiência em si que o indivíduo tem. Pense que não é o autismo que vai ser incluído no mercado de trabalho, não é a deficiência, é o indivíduo, é o seu potencial. É muito importante isso e com certeza a gente consegue muita coisa boa com esse pensamento. E outro detalhe também, como a Fabiana disse, vai sair a associação, a gente vai trazer esse trabalho aqui para Amparo e para a região. Então, as empresas que tiverem interesse em participar junto com a gente, assim, tiverem vagas, tiver interesse em fazer parceria para a gente fazer esse trabalho acontecer, entre em contato com a gente também para a gente conversar. E eu quero acrescentar uma coisa aí na sua fala. As empresas que quiserem ter acesso a mais informação, entre em contato com o grupo, pô. Não é verdade? Não é verdade? Nós temos uma página no Facebook, nós temos uma página, aliás, é uma página e oficial, as duas são, que a gente toma conta, né? Então, pode entrar no Amigo dos Autistas de Amparo. Nós não colocamos ainda como associação. Todo mundo fala Associação Amigo dos Autistas, mas por enquanto ainda não é, por conta realmente das múltiplas terapias que as mães têm que levar os filhos para fazer. Então, eu sempre digo assim, que pai de autista devia ser milionário, porque são terapias caríssimas, são terapias muito caras. Não, a gente tem que se uniformizar, né? E mais informação gera menos preconceito em tudo nessa vida. Exatamente. E outro detalhe também, Sérgio. Oi. Caso tenha alguma questão, né, que o pessoal ficou em dúvida, tudo mais sobre a inclusão, sobre o trabalho que a gente faz lá na DACAMP, ou o trabalho que a gente vai começar a desenvolver aqui em Amparo também, entre em contato, que estou disponível para tirar todas as dúvidas também. Contato? Aí tem o número do meu celular, pode passar? Pode ser? Se você puder e quiser, fica à vontade. É 19, né, 996599332. Entre em contato que a gente tira as dúvidas, conversa e tudo mais sobre esse trabalho. Então, repete mais devagar que eu vou... Um minutinho só que eu vou anotar aqui e eu vou jogar na tela. Peraí. Um minutinho só, ó. E aí... Pode falar? Peraí que o meu mouse travou aqui. Aguenta aí. Oh, meu Deus, é a lei de Murphy. Conhece a lei de Murphy? A lei de Murphy, né? Se existe 0,1% de chance de dar algum problema, pode ter certeza que vai dar problema. Espera aí. Travou meu mouse aqui, eu queria colocar o seu celular aqui, cara. Espera aí. Estou tentando resolver aqui. Enquanto eu não resolvo, eu quero só falar duas coisas. Aí. Fala aí, Bruno. O DDD é 19. Opa, 19. 9.
9659 9659 9332. Eu vou colocar na tela, então, aqui, para a gente encerrar e começar a oração, que é muito emocionante, essa oração aí eu conheço. Só duas coisinhas, pessoal. Uma, eu deveria ter falado lá no começo da nossa live que, infelizmente, o doutor Ricardo Calcini não pôde participar do nosso encontro, né, como nós divulgamos, por causa de problemas pessoais. E a outra coisa, e quero agradecer ao doutor Ricardo Calcini pela disponibilidade dele, tá? E outra coisa, vou deixar uma frase aqui para reflexão e provocação, que eu gosto muito, que é: diagnóstico não é destino. Faz sentido. Olha como é forte isso. Sim. Diagnóstico não é destino. Então, Rosaquel, é com você e eu deixo o meu boa noite para o pessoal que participou aqui. Muito, muito obrigado para todo mundo. Nada. Bem-aventurados os que compreendem o meu estranho passo a caminhar. Bem-aventurados os que compreendem que, ainda que meus olhos brilhem, minha mente é lenta. Bem-aventurados os que olham e não veem a comida que eu deixo cair fora do prato. Bem-aventurados os que, com um sorriso dos lábios, me estimulam a tentar mais uma vez. Bem-aventurados os que nunca me lembram que hoje eu fiz a mesma pergunta 2 vezes. Bem-aventurados os que compreendem que me é difícil converter em palavras os meus pensamentos. Bem-aventurados os que me escutam, pois eu também tenho algo a dizer. Bem-aventurados os que sabem o que sente o meu coração, embora não o possa expressar. Bem-aventurados os que me amam como sou, tão somente como sou, e não como eles gostariam que eu fosse. Autor desconhecido. Muito bem. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Tenha uma boa noite. E, por favor, se possível, não saia de casa. É verdade, né? Se possível. E se precisar. Máscara. Cuidado, né, Fabiana? Máscara. É isso aí. Lava as mãos, lava as Pelo mãos. amor de Deus. Pelo amor de Deus. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, beijo. pessoal. Obrigado. Obrigada. Beijo, família.